Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste dia do Senhor. A igreja hoje celebra o 23º domingo do tempo comum. É sempre uma alegria saber que a palavra de Deus vem ao nosso encontro com esta abertura para nos acolher, nos amar sempre mais, nos edificar. É claro que a palavra de Deus, ela nos julga quando nós a lemos, pois ao meditá-la, percebemos o quanto ainda estamos distante daquela realidade tão completa que é a Sagrada Escritura. Meditemos hoje o trecho da leitura primeiro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo de 7 ao 9, onde apresenta o profeta como aquele que tem a função de um sentinela. No passado se usava essa expressão, sentinela, era aquela pessoa que tinha a função de vigiar um grupo, uma cidade, do alto da torre. E se viesse o perigo, sua função era avisar a todos, alertar que o perigo estava se aproximando. Se ele dormisse e viesse o perigo e matasse o grupo ou aquela cidade, ele iria pagar com a sua morte. Se ele, vendo o perigo, avisasse a comunidade que o perigo estava chegando, mas a comunidade não desse ouvido para ele e viesse a perecer, ele ganharia sua vida, não iria pagar com a sua morte, pois ele avisou, eles que não fizeram a conta do aviso. Portanto, diz Deus, o profeta tem esta função de vigiar e de advertir. Vigiar e advertir. Vigiar como aquele que não sabe a hora que vai chegar o ladrão, por isso ele vigia confiante a sua casa. E advertir, se Deus manda dizer a pessoa, dizer a alguém que ele vai morrer se ele não se consertar, se ele não mudar de vida, o profeta tem que dizer exatamente o que pediu o Senhor, e não o inverso. Por isso, amados irmãos e irmãs, é importante ter claro em nossa mente essa ideia do profeta. Ele tem sim de acolher a verdade de Jesus Cristo, por isso que muitos não concordam com o profeta, e muitos profetas foram mortos por dizer a verdade, por compreender muito bem a sua função deste mundo, a sua função de ser profeta, de ser aquele que fala, que empresta a sua voz ao próprio Deus. Eis, portanto, o papel do profeta, vigiar e advertir. Depois, o trecho do Evangelho nos mostra, o Evangelho de hoje é Mateus 18, de 15 ao 20, mostra esse trecho conhecidíssimo por todos nós, e nós podemos elencar 3 momentos interessantes que um depende do outro. A primeira parte é justamente quando Jesus, nessa linguagem doméstica, ou seja, Mateus se volta para o interior da casa, e ali ele começa a ensinar seu discípulo como deve se postar diante das dificuldades que ali surgirem nesta casa, nesta comunidade. E aí se coloca aquela pessoa que errou. Como deve o profeta, o discípulo, se postar diante dessa pessoa que erra? Ao ver o erro, deve colocar a língua no trombone e dizer para todo mundo que aquela pessoa errou? É claro que não. A prudência é amiga de quem tem a missão de ajudar o outro. Por isso Jesus diz, pegue esse teu irmão que errou e, em particular, de forma amiga, converse. E busque orientá-la a partir de uma segurança que passa de um amigo para outro. Se mesmo assim ele não mudar, convide mais 2 ou 3 pessoas de forma amiga, repete aquela ação. Mesmo assim, não mudando, tente uma 3ª vez e ali traga a igreja, apresente à igreja esta pessoa. Ou seja, a igreja tem essa responsabilidade de definir este andamento.
E aí, se nem a igreja ele escuta, aí o considere como um pagão. Mas aqui vem uma incógnita. E os pagãos não são queridos por Jesus? São muitos queridos. Jesus diz, eu vim para os pecadores e não para os sãos. Pois bem, Mateus não está aqui se referindo a uma pessoa pagão, mas a uma realidade, ou seja, eu sei que eu tenho um erro, um problema, e eu insisto neste erro. Então, eu não estou dizendo que eu sou um pagão, eu estou simplesmente dizendo este meu erro é a minha verdade. E por isto tem a sua consequência. Ou seja, não foi a igreja que condenou aquela pessoa, mas sim a consequência do seu erro, da sua persistência naquele caminho que não deveria persistir. A segunda parte do mesmo texto mostra justamente o papel da igreja nesta correção. O papel da igreja deve ser esse papel misericordioso e amoroso, apesar da linguagem de Mateus parecer muito dura. Mateus então diz, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Deus, Jesus, dá este poder à igreja de ajudar as pessoas a caminhar no caminho da luz. Mas se esta pessoa prefere o caminho das trevas, a igreja não está dizendo você vai para o inferno. Mas a igreja tem o dever, assim como o profeta tem o dever de dizer a verdade, a igreja tem o papel, o dever de dizer esse caminho que você faz agora, que você percorre, insiste em percorrer, ele tem como destino este lugar. Não é a igreja que diz, você está indo, vou jogar você nesse abismo aqui. Não está dizendo a igreja. Se você continua nesse caminho aqui, o final seu será esse abismo aqui. Ou seja, o papel da igreja é apresentar a consequência daquele ato que a pessoa está realizando, praticando. E finalmente, o terceiro e último momento dessa liturgia, deste evangelho, mostra que Deus está em sintonia com a igreja. Por isso, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus não está distante, Deus não está à parte, indiferente com a sua igreja, mas Deus está unida a ela. E por isso a igreja fala em nome deste Deus, porque Deus é real, é presente nesta caminhada que faz a mesma. Termina essa liturgia da palavra com a carta de Paulo aos Romanos 13, de 8 a 10, que mostra o que consiste a vida cristã. A vida do cristão consiste em amar. Consiste em zelar por este amor. Por isso, diz Paulo, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Que maravilha! Dever o amor mútuo é uma das melhores pérolas de nossa vida. E Paulo diz, todos os mandamentos são importantes. Mas se você, dentre todos os mandamentos, viver este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, pronto, já fizeste tudo. Amar o próximo como a ti mesmo. E termina Paulo dizendo, o amor é o cumprimento da lei. Em outra tradução vai dizer, o amor é o vínculo da perfeição. Por isso, amados irmãos e irmãs, busquemos insistir neste caminho do amor. O mundo carece de amor. O mundo carece de pessoas que amem, que tenham um coração aberto, totalmente voltado para o Pai e para Deus. Amando a si, amando o seu próximo. E, consequentemente, Deus tem espaço, pois o amor ali é real. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana cheia da sua presença e que possamos participar da Santa Eucaristia. Dê um joia no final deste vídeo, deixe lá o seu like, né, e faça com que este vídeo se propague, outras pessoas vejam e o Evangelho possa chegar mais longe. Se não é inscrito, se inscreva, você faz um grande bem para a evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.